Olá, empreendedora! Hoje estamos dando início a um novo episódio aqui na comunidade, ao Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade. E eu sou a Ana, também líder da comunidade. Hoje nós estamos entrevistando, vamos conversar com a Adriana Juver. Ela é consultora financeira e também mentora em educação financeira. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Aninha. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês participando desse primeiro episódio. A alegria é nossa que você está aqui. Para começar, a gente pediu, né? Cada uma está com um objeto. A gente vai explicar hoje o porquê do objeto. E a gente queria que você explicasse o porquê que você trouxe esse objeto. Então, eu tenho esses dois objetos. O meu terço, ele representa a minha fé. É aquilo que me sustenta no dia a dia. Então, ele sempre está comigo, em todos os lugares onde eu vou. Ou na bolsa, ou no bolso, ou em algum lugar ele sempre está comigo quando eu saio de casa. E essa estatueta é uma estatueta que eu fiz pela impressão 3D. Foi um dos primeiros objetos que eu imprimi, inclusive ele está com várias falhas de acabamento, mas ele representou um momento de transição muito importante dentro da minha vida, por isso que eu o mantive. E essa estatueta, ela representa uma pessoa, e a cabeça dessa pessoa, ela é como se ela estivesse aberta, então sempre pronta para absorver mais conhecimento. E junto a isso também eu imprimi alguns números e a inicial do meu nome, que eu deixo aqui dentro para representar o meu nome e representar também a minha profissão. Ai, que legal. Então, eu, além de líder da comunidade, eu trabalho com turismo há mais de 15 anos. E eu achei que o objeto que me representaria nesse momento, né, além de estar aqui, a gente está falando da comunidade, seria o globo, porque eu trabalho com viagens, basicamente viagens internacionais, então eu achei que ele é algo que me representa profissionalmente e pessoalmente também, porque eu sou uma amante de viagens. Que legal. E o meu objeto, como eu sou fotógrafa, eu trouxe a minha câmera. Graças a ela, eu me tornei empreendedora, então quando a gente teve essa ideia, eu falei, não existe outro objeto que não seja a câmera. A gente está dando início ao nosso podcast, conversando principalmente com as nossas empreendedoras, que são mulheres empreendedoras, que trazem conteúdo para a comunidade, extremamente relevante, principalmente dentro dos pilares da comunidade. E um dos nossos pilares é finanças. Sim. Então, hoje você está vindo aqui basicamente para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, conta para a gente, como empreendedora, principalmente, como começou essa tua jornada no mundo das finanças? Mudei para Curitiba com 23 anos. Eu sou de uma cidade chamada Marechal Cândido Rondão, interior do Paraná, bem oeste. E então, quando eu vim para Curitiba, eu vim para estudar e trabalhar. Eu já atuava lá na área administrativa e financeira, mas eu sempre digo assim que não foi uma coisa que eu escolhi. Não é aquela coisa que eu dizia assim, nossa, eu amo finanças, eu quero trabalhar com finanças. Eu sempre digo que foi uma coisa assim que eu fui direcionada. Ao longo da minha carreira, assim, ao longo dos meus anos de trabalho, eu fui vendo que eu fui sendo direcionada por uma força maior sempre para essa área, e eu entendo que isso hoje seja realmente o meu propósito. Meu propósito de vida é trabalhar nessa área de finanças e cuidar das pessoas para esse motivo. Então, quando eu vim para Curitiba, vim para estudar, para trabalhar, e sempre nessa área administrativa e financeira. E ao passar dos anos, claro, quando eu comecei como auxiliar, aí depois eu passei para assistente, aí depois para analista, aí já foi indo para os cargos de gestão, gerência, coordenação, supervisão de grandes empresas, inclusive. Quando eu cheguei na fase de analista, eu passei a ser aquele profissional que era buscado no mercado, mesmo estando trabalhando, que eu tinha um perfil muito resolutivo de problemas. Então, eu passei a ser aquele profissional que as empresas buscavam para resolver os seus problemas tanto na parte financeira e na parte organizacional de processos, que é uma coisa que eu trago muito forte dentro da minha consultoria. E com isso, comecei a perceber que isso se tornou um desafio para mim. Chegar naquela empresa, conseguir resolver todos aqueles problemas que eram apresentados, porém, quando aquilo estava tudo organizado, eu não tinha mais aquele desafio.
eu ficava assim meio sem motivação, falava assim, nossa, continuava fazendo aquele trabalho o mais bem feito possível, mas estava tudo organizado, tudo andando. E aí era onde eu acabava muitas vezes até indo para um novo desafio. Ficava ali 2, 3 anos na empresa, 5 anos às vezes menos que isso, dependia muito do que precisava fazer nessa empresa. E acabava migrando para outra empresa para continuar tendo esse desafio. Que foi quando eu entendi que eu poderia tornar isso um negócio. Eu não precisava ficar como CLT nessas empresas se eu poderia tornar isso um negócio, contanto que eu saísse da parte operacional. Então, eu saindo da parte operacional, eu conseguiria transformar isso num negócio. Então, por muito tempo eu pensei sobre isso, porém a gente sabe que quando a gente é CLT por muito tempo, como eu fui por 18 anos CLT. Sim. Então, instaura um padrão, né? Isso, e a gente fica com aquele receio e com aquela ideia assim de, nossa, mas eu tenho uma certa segurança aqui. Por mais que eu saia da empresa, que eu peça demissão ou que eu seja demitida, eu vou ter uma reserva, eu vou ter uma segurança do seguro-desemprego. Então, isso vai causando essa questão dessa falsa segurança, que na verdade ela não existe, né? Então, assim, eu demorei um pouco até para fazer isso, mas quando eu resolvi, eu falei, não, agora eu vou começar a minha empresa. Então, foi por isso que eu comecei a empreender para conseguir trazer essa solução para o maior número possível de empresas dentro da área financeira e na parte organizacional administrativa de processos. Que legal. Ah, que legal. A gente já ia te perguntar também o que te motivou a empreender, mas acredito que já foi bem respondido. Mas, assim, eu queria saber agora, assim, quais são os teus desafios e como funciona o teu trabalho hoje dentro da Panther? Hoje o meu trabalho, ele é basicamente em 2 frentes. Eu atuo com a consultoria para empresas de pequeno e médio porte. Então, empresas onde já tem uma estrutura mais definida, problemas muitas vezes mais complexos de resolução, com uma demanda maior, onde precisa de uma análise mais completa daquele sistema operacional todo. Então, dentro dessa parte, eu trago soluções, como eu já disse, na área administrativa, de processos, até a parte organizacional, de colaboradores, identificação de perfis, entender se aquele colaborador ele está na posição correta dentro daquela empresa, porque como eu atendo muitas empresas familiares, Sim. Muitas vezes quando essas empresas começaram, aqueles funcionários eles chegaram na empresa e eles iam fazendo o que tinha para fazer, não era uma coisa muito definida. E aí uma demanda. Exatamente, conforme tinha demanda, agora você precisa fazer a empresa cresceu mais um pouco, precisa assumir mais essa função. Porque assim, como a demanda era pequena, não tinha uma demanda para um dia inteiro de financeiro, um dia inteiro de RH, as pessoas acabam fazendo de tudo um pouco dentro dessas empresas menores e familiares. Então, essa análise, quando essa empresa está crescendo e quando ela passa por uma consultoria, é muito importante para conseguir deixar esse funcionário também satisfeito, feliz, que eu acho que, eu tenho certeza que as pessoas são o maior ativo das empresas, Sim. Então elas precisam ser olhadas com cuidado e quanto mais feliz ela estiver dentro dessa organização, mais ela vai ser produtiva. Então eu faço toda essa organização, essa análise de perfil para entender se ela está no lugar correto, se não está, a gente verifica se tem posição em algum outro setor que ela seja mais qualificada ou que ela tenha mais afinidade para reestruturar isso, se ela está no local correto, a gente verifica também se precisa de um treinamento, de uma especialização, alguma coisa para ela poder desenvolver melhor ainda o trabalho dela. Certo. E junto a isso, a gente vai daí para a parte financeira propriamente dita, onde passa todos os setores da empresa, endividamento, a parte do fluxo de caixa como um todo, precificação, compras, o próprio comercial, marketing, daí a gente passa por toda a parte até construção de reserva, investimento. Então, toda essa parte daí a gente passa dentro da parte financeira também. E, aliado a isso, quando eu comecei esses atendimentos com a consultoria, eu comecei a ter muita procura de empreendedores. Eu ia até perguntar isso para você, porque a Panther nasce como mentoria e educação financeira. Dentro do Curitibano, a nossa grande maioria de empreendedoras são microempreendedoras, transição de carreira ou informalidade. E no mapeamento da comunidade, né, dentro desse ecossistema, a gente vê a real dificuldade de um planejamento financeiro, porque você está dando os exemplos de empresa, e empresa normalmente tem essa
questão de procurar um consultor, Sim, de sim. se organizar para isso, Exatamente. porque normalmente a demanda é maior. Mas aqui, a grande maioria é eu empresa, né? Ou ela vai sair da CLT ou ela vai transitar. Explica pra gente como é que a Panther, né? Como é que a Adriana entra nessa parte de educação e a importância disso, que é algo que a gente quer falar muito aqui com vocês. A importância do planejamento financeiro, do plano do seu negócio, né? Independente do que você vai fazer, para que se tenha uma base de crescimento e escalado, né? Que você possa escalar o seu negócio. Exatamente. Então, nesse momento, quando essas empreendedoras começaram a chegar, eu criei esse outro produto, que seria, então, a mentoria em educação financeira para essas empreendedoras, para conseguir atendê-las de uma forma fora da consultoria, exatamente porque elas não têm essa demanda ainda, né? Eu empresa, né? É só elas à frente do negócio muitas vezes. Dentro da mentoria, eu faço ela em 2 momentos. O primeiro momento, a gente vai fazer análise dos hábitos financeiros dessas empreendedoras, para entender como que elas agem, como que elas pensam, como que elas se relacionam com o seu dinheiro. Por que que isso é importante? Isso é extremamente importante porque o hábito que elas têm lá na vida pessoal delas, elas vão transportar para dentro da empresa. Você pode exemplificar isso, que é bem Sim. legal? Por exemplo, assim, se essa empreendedora ela tem um hábito altamente consumista, se ela é aquela empreendedora que ela não consegue fazer economia, nenhum tipo de economia. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Ela tem R$200 na conta dela lá no final de algum certo dia do mês. Ela vai ver aquele dinheiro, ela não vai conseguir fazer com que ele permaneça ali. Ela vai dar um jeito de gastar ele. Inconscientemente, ela vai achar alguma coisa para comprar com aquele dinheiro. Se ela tem esse tipo de hábito de consumismo, quando ela estiver na empresa dela e ela tiver um dinheiro sobrando dentro do fluxo de caixa, dentro do caixa dela, ela também vai dar um jeito de utilizar ele. Então, são esses hábitos que a gente precisa trabalhar para serem mudados e trazer essa nova mentalidade para dentro da empresa. E isso vai ajudar em 2 momentos. Isso vai ajudar tanto ela na parte profissional dela, como na parte pessoal. Isso vai enriquecer e facilitar, inclusive, a gestão financeira familiar dela. Então, por isso que eu trago isso em 2 pontos, em 2 momentos. Primeiro, a gente trabalha essa questão dos hábitos, identificação, porque o que acontece? Muitas vezes, essas empreendedoras, elas nem sabem que elas têm esse tipo de hábito, ou qualquer um dos outros hábitos que são identificados. Você não percebe que isso possa prejudicar o negócio ou não te ajudar financeiramente, né? E vocês sabem por que isso acontece? Porque esses hábitos, eles são, 86% desses hábitos, eles são formados entre os nossos 7 e 13 anos. Então, ou seja, a vida inteira daquela pessoa, ela vai levar ela isso teve aquele hábito. Então, aquilo é normal para a vida dela. Ela sempre fez assim. Então, isso não é nada normal. Não é uma coisa que começou ontem que ela vai conseguir entender, puxa vida, tem alguma coisa errada aqui. Principalmente quando você está ali no turbilhão do trabalho e tudo, você nem para pensar sobre como você está agindo com relação às suas finanças. Então, esses hábitos, eles são criados ali entre a nossa adolescência, entre a saída da adolescência para a entrada da adolescência. E quais hábitos que a gente observa nesse tempo? A grande maioria deles são aqueles que a nossa família em casa tem, quem nos criou. Sim. É verdade. E que às vezes não abre, né? Que, por exemplo, um pai, uma família que não abre, que existe um hábito familiar de guardar dinheiro ou de gerir o dinheiro, só vê às vezes as coisas... Que mesmo faça um controle, né? Que comece ali pelo básico, que é anotar, né? No que gastou, que não... Eu conheço muita gente que não faz nem isso. Você não faz... E daí já essa confusão que acontece na pessoa física vai para a jurídica. Muitas empreendedoras que ainda são presas, né? Elas não acham necessária a abertura de uma conta jurídica. Sim. Então, aí acaba sendo... Eu falo que é aqueles jogos de dominó, né? Que uma coisa vai levando para outra. Não e tem quando como a gente sustentar. vê, o negócio fica muito grande. Exatamente. E aí, esses hábitos, eles vão ser transportados para a vida adulta. E o restante dos porcentos ali que faltam para fechar os 100% é o que você vai mapeando ao longo da tua vida, que vai acrescentando. Então, se essa pessoa não tiver uma mentalidade de entender que ela precisa de uma educação financeira, esses hábitos vão acompanhar ela a vida inteira. Então, por isso
isso é tão importante trabalhar esses hábitos. E daí, num segundo momento dentro da mentoria, eu vou especificamente para a parte da gestão. Então, a gente vai trabalhar toda a base da gestão e da educação financeira, fluxo de caixa, aprender a fazer essa separação de conta jurídica para conta física, fazer esses mapeamentos e por que é interessante fazer esse mapeamento. Para essa empresa saber quanto que aquele empreendedor custa para ela, principalmente. E a gente fazer esse controle e elas conseguirem enxergar onde que está indo a maior fatia dessas despesas. Aí a gente vai trabalhar a precificação, a gente vai trabalhar também a questão da reserva de emergência, que é uma coisa extremamente importante, que a grande maioria dos brasileiros não tem, infelizmente. Não tem na física, quem tira da jurídica, às vezes. Não tem. Então, assim, o que a gente traz com questão de reserva de emergência? Pelo menos de 3 a 6 meses aí, do quanto custa aquela operação mensal, para elas poderem ter uma reserva, porque a gente sabe que um mês vende bem, no outro mês não vende, e aí que acontecem os problemas. É nesse momento que não vende bem que acontece o problema. Que você vai entrar no cartão de crédito, que você não vai conseguir pagar a fatura, que você vai ter que reparcelar ela, e daí o juro é altíssimo. Ou você vai entrar no cheque especial, que é mais ou menos a mesma coisa que um cartão de crédito, dependendo do volume, às vezes até pegar um empréstimo. E aí que começa a bola de neve e os dominozinhos caindo um atrás do outro, como a Aninha comentou agora há pouco. Ou você só se vê colocando dinheiro naquela empresa, às vezes, né? Isso, exatamente. Só fazendo aporte. Então, isso prejudica muito. E, além disso, a gente trabalha também dentro da mentoria a parte de sucessão. Como que vai ficar quando essa empreendedora se aposentar? O que ela pensa em fazer com essa empresa dela? Porque eu sempre tento trazer para os meus clientes assim, a partir do momento que você abre uma empresa, a gente entende que ela é para ser uma coisa perpétua. Né? Então, a gente precisa começar a se preparar também para entender isso. Como que vai ser quando eu me aposentar? Nossa, Adriana, mas eu comecei a trabalhar ontem. É hoje mesmo que você tem que começar a pensar sobre isso. Você vai vender a empresa quando você se aposentar? A gente vai contratar alguém para gerenciar essa empresa? Alguém da família pode ser preparado para te substituir, fazer a sucessão, né? Isso, para fazer a sucessão dentro desse quadro societário, como que vai ser? E junto a isso a gente trabalha também a questão da aposentadoria programada, porque eu até mudei o ditado, a gente não pode ficar esperando pelo velho e mau INSS, né? Não. Então a gente tem que... Aliás, não sei nem se a gente consegue já eu acho que eu não me aposento mais pelo INSS, então não dá para esperar por isso, né? Exato. Ou então, se a gente conseguir, vai ser algo tão baixo que provavelmente não vai sustentar a posição financeira que você vai estar naquele momento. E hoje tem tantas opções dentro do mercado financeiro de investimento, onde eles trazem um retorno incrível. Sim, incrível com um aporte pequeno, começando com um aporte pequeno agora. Então, isso é muito importante. Então, toda essa parte dessa estrutura a gente trabalha dentro da mentoria para as empreendedoras. Ah, legal. Eu queria trazer um passo antes. Claro. A questão do hábitos eu super me identifico. A gente estava até tendo uma conversa antes. Eu falei que eu trouxe os meus hábitos para a empresa. Isso me prejudicou, porque eu vi muito tempo eu colocando dinheiro ali, não fazendo retirada, né? Tipo, não, retirada no sentido de um prolabore, tirando disso. Você falando da empresa, a gente volta um pouquinho, porque como nós temos muita MEI, e quando você abre uma MEI, você se torna um CNPJ, basicamente ela é a pessoa física que vira uma empresa. Principal dificuldade dentro da comunidade, eu te peço, se você tiver alguma dica, qualquer coisa de esclarecimento, como que eu consigo me ver empresa? Porque às vezes eu sou uma MEI, eu sou um CNPJ, e eu tô misturando as minhas contas, porque eu ainda não entendi a diferença da pessoa física para jurídica, mas a partir do momento que eu tenho um CNPJ, eu sou uma empresa, mas como eu faço para me ver empresa? Existe alguma coisa relacionada a isso? Porque às vezes a pessoa não tem a educação para aquilo, sabe? E não consegue entender que é uma empresa, que pode ter um crescimento para uma pequena, que pode ter essa projeção de visão para um futuro, né? Até uma aposentadoria, uma sucessão. Você mentora como isso? Assim? Eu tenho um módulo dentro da mentoria que a gente trabalha esse posicionamento delas. Então, para elas fazerem exatamente essa identificação, para elas começarem a se posicionar. Então, esse posicionamento não é posicionamento de marca, não é posicionamento de imagem, é o posicionamento como profissional no mercado. Aonde ela está, aonde ela quer chegar, quem que ela quer ser? Quem que essa empreendedora que está começando hoje quer ser? Então, a gente vai trabalhar essa identificação
dela, para ela começar a ter esse conhecimento. Não, agora eu tenho que olhar para isso aqui de uma outra forma. Isso é uma empresa, isso é uma empresa e eu preciso trabalhar com ela como uma empresa. Eu preciso mostrar que ela é uma empresa. Eu preciso me identificar com ela dessa maneira. Então, a gente trabalha também isso dentro da mentoria, essa identificação, para trazer essa clareza e essa consciência, para ela poder identificar isso e conseguir evoluir dentro desse sistema operacional dessa nova empresa que tá se criando, né? Adriana, a gente sabe muito como a educação financeira, ela é fundamental na vida de uma empreendedora. Eu vejo meu exemplo, eu trabalhei 12 anos num banco, metade desse tempo foi auxiliando empresas, né? Eu trabalhava com PJ. E eu vejo, assim, eu comecei também como você, assim, desde muito como assistente e tal, até ter cargos maiores. E eu vi, assim, como que realmente as empresas tinham muitas dificuldades e tudo isso que a gente falou. Só que esses hábitos a gente tem que começar desde que a gente virou uma MEI. A gente pensou em abrir uma empresa, a gente tem que começar a pensar no financeiro. Eu sei que a gente tem que pensar em muitas coisas quando a gente vira uma empreendedora. Mas o financeiro eu falo que é o coração, né, da empresa. Então, assim, conta pra gente como que você acha que a educação financeira pode ser inserida na vida da empreendedora e como isso vai impactar na saúde financeira da empresa dela. Dentro da educação financeira, isso vai trazer um impacto geral na vida dessa empreendedora. Então, eu gosto muito de dizer que a educação financeira, ela muda estruturas familiares inteiras. Ela não vai mudar só esse negócio. Então, ela vai impactar a vida dessa empreendedora, porque quando ela entender como que funciona e por que isso é importante fazer, e o quanto isso é legal fazer, por mais que às vezes seja chato, como você disse, a gente tem muita coisa para fazer, a gente precisa cuidar do vendas, do marketing, do compras, do atendimento ao cliente, enfim, é uma infinidade de coisas que não tem, né? Não tem fim o negócio de tanta coisa que a gente tem para fazer, falta horas no dia. Sem contar a dupla jornada, né? Exatamente. Na grande maioria das empreendedoras, né? Isso mesmo. E aí, o que acontece? O impacto que vai trazer realmente dentro da vida dessa empreendedora é mudar esses hábitos, fazer com que ela tenha clareza do negócio dela, e ela tendo clareza, ela vai conseguir tomar decisões mais assertivas dentro desse negócio. Ela vai poder olhar para o negócio dela e falar assim, isso eu posso fazer hoje, isso eu não posso fazer hoje. Opa, isso aqui eu preciso dar uma atenção especial nisso. Ou eu consigo me programar para comprar um novo equipamento, comprar um tecido, comprar alguma coisa. Eu vejo isso muito nas viagens. As empreendedoras falam, meu sonho é levar a minha família, meu filho para Disney. Eu gostaria de viajar em família. Mas é muito difícil, é muito impossível. E às vezes a gente percebe que é uma questão de organização, porque não é tão impossível assim. Eu vejo famílias viajando muito. A gente tem esse trabalho de estruturar uma viagem, ajudar a organizar, mas às vezes a pessoa acha que é algo impossível e se percebe que com uma gestão financeira, trazer esse entendimento, esse hábito mais saudável para o dinheiro, para as finanças, né? Porque também um outro papo que a gente tem que ter depois é sobre dinheiro, né? Que dinheiro é uma coisa que a empreendedora não fala muito, né? Não é muita mulher que fala sobre dinheiro, guardar dinheiro. Essa é outra coisa. Mas a gente vê o quanto isso já motiva, porque a partir do momento que eu consigo, prover uma viagem, fazer algo que eu quero, eu tenho reserva de dinheiro, eu não vou me apertar, isso impacta de maneira positiva em todo o ambiente familiar. Com certeza. Inclusive, quando a gente trabalha com clientes endividados, quando eu atuo dentro do módulo de endividados, a gente faz o resgate dos sonhos. Que entra exatamente isso que você comentou agora, Lu. Que é essa questão assim. E aí eu tenho algumas perguntas que ao longo das sessões eu vou aplicando para esses mentorados. E algumas delas são assim, qual que é teu sonho? O que você sonha? E o que eu mais ouço é essas pessoas dizerem assim para mim, eu não tenho nenhum sonho. E isso me deixa extremamente triste. Porque como uma pessoa vive sem sonho? Você vê que impacta a autoestima, exatamente. né? E aí eu pergunto, mas como assim? Não tem nada que você gostaria de fazer? Não tem uma viagem? Não tem nada que você gostaria de fazer? Você não gostaria de comprar uma coisa? Comprar um carro, uma casa? Né? Mudar de lugar? Não gostaria? Mas eu até gostaria, mas eu não tenho condições de fazer isso hoje. Então a gente resgata isso.
Quando a gente trabalha o módulo de endividados, a gente vai resgatar esse sonho. E é muito incrível, porque daí eles falam assim, daí passam os dias, eles, conforme vai passando as sessões, eles começam a entender que eles podem sair daquela situação que muitas vezes eles estão há anos. Entra no automático, a pessoa não vê projeção eles de ficam futuro. Isso deprime, né? Eles ficam num movimento chamado visão de túnel. Que eles não conseguem mais enxergar nada fora daquilo. É só aquela realidade que eles já estão acostumados. Então, eles nem se dão mais o trabalho de sonhar, de fazer algum projeto. E aí, a gente começa a trabalhar isso. Vamos trazer um sonho aqui? Qualquer coisa. Amanhã vocês têm que trazer um sonho para a sessão. Aí, eles trazem aquele sonho e a gente começa a viabilizar isso. Fazer um projeto, fazer uma organização. Tá, em quanto tempo? Vamos analisar aqui as suas finanças. Em quanto tempo seria possível a gente fazer isso? Então, a gente leva em conta toda aquela estrutura que ele já tem de finanças dentro da empresa ou dentro da vida pessoal dele, para a gente conseguir trabalhar. E isso impacta positivamente a vida deles. Isso traz autoestima. Outra coisa que a educação financeira ela impacta muito nas vidas é redução de estresse. Redução de estresse e saúde mental. Porque quando a pessoa ela está endividada, quando ela não consegue gerir da forma adequada o seu dinheiro, o que acontece? Ela se torna aquele profissional ou aquele empresário extremamente estressado, que não tem paciência com as coisas, que sempre está pensando, não está nem conseguindo focar no que ele precisa focar, porque ele está muito preocupado com aquela conta que ele precisa pagar que ele ainda não pagou, porque ele não tem recurso. Então, assim, isso influencia... Afeta a qualidade de vida, né? Afeta a qualidade de vida. Eu ouvi recentemente agora uma pesquisa, eu não vou lembrar agora qual que é o percentual, mas falava que um dos maiores níveis dos últimos 10 anos de pessoas com depressão é por conta da questão financeira. Então, a gente trazer isso, resgatar essa parte deles conseguirem entender como que funciona, isso traz, inclusive, saúde mental para essas pessoas. E também prejudica a vida familiar, né? Sim, totalmente. A principal causa dos divórcios é o problema financeiro, né? Sim, por quê? Porque o dinheiro, as pessoas não têm o hábito de falar sobre dinheiro. Eu sempre falo assim para os meus clientes que o dinheiro é o proibidão. Ninguém fala sobre ele. Eu tenho clientes, para vocês terem uma ideia, elas têm dificuldade de abrirem para mim. Elas me contratam para conseguir ajudá-las e organizar toda aquela estrutura. Só que elas têm dificuldade de falar para mim quanto que elas rendem. Parece que é meio vergonhoso falar de dinheiro, né? E mas especialmente as mulheres. Isso é tabu, gente. Exatamente. Isso é tabu. Isso é aquele tabu de que ter muito dinheiro não é bom, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é sujo. Isso são tabus que essas pessoas têm. Exatamente. E realmente, muitas vezes, elas se sentem envergonhadas porque elas não estão no patamar financeiro que elas gostariam de estar. Só que isso não é vergonha. E o que a gente consideraria como vergonha é você ter consciência e você não fazer nada para mudar. Exato. Sim. Então, isso a gente poderia... Pô, você sabe o que você precisa fazer, como você tem que fazer, você já está com o caminho, então agora é com você. Então, assim, isso impacta em muitos aspectos positivamente a vida dessas empreendedoras. Exato. Então, eu acredito, assim, que realmente a educação financeira, ela muda estruturas familiares inteiras, como eu disse no começo desse tópico. Com certeza. Adriana, eu achei muito legal você trazer essa parte do sonho e da questão de endividamento e que é um tabu falar de dinheiro. Eu tenho um exemplo familiar, até por isso que eu participo do movimento e estou aqui na comunidade de empreendedorismo feminino, porque minha mãe costurou a vida inteira. E por uma necessidade, ela se viu sozinha, separada, com uma filha pequena, e a única coisa que ela sabia fazer era aquilo, e ela começou. E ela entrou naquilo num looping, né? Trabalho, produzo, ganho, pago conta, vou, não guardo e tal. E eu sempre digo, poxa, eu queria que tivesse uma comunidade perto dela hoje, com outras mulheres que pudesse ter dado uma dica, porque hoje, quando ela tá chegando nos seus 70 anos, além de toda a história de vida, enfim, ela se lamenta muito de não ter feito muitas coisas porque ela não tinha o tempo, que na verdade hoje eu entendo que era um tempo que não era mensurado ou valorado direito, então ela não sabia quanto ela poderia cobrar, não teve essa gestão de uma aposentadoria futura, então ela não pensou também nisso, então ela nunca pagou um INSS, ela nunca fez nada disso, e hoje ela se lamenta por não ter, né, pensado ou projetado. Porém, eu vejo que isso é uma realidade brasileira, a gente vê isso em muitas mulheres, às vezes até tendo que transitar de carreira ou trabalhar depois de uma certa idade, por não ter falado sobre isso ou não ter tido essa consciência.
Mas vamos lá, se eu usar o exemplo da minha mãe e ela não tem uma condição de ter uma Adriana, consultora, para dizer para ela, olha, você está endividada, você vai fazer isso, ou você tem um sonho, você começa aqui. O que você diria para essa empreendedora, para essa mulher? Se ela não tem você, digamos, nesse primeiro momento, mas ela quer dar um pontapé, ela quer sair dessa inércia e mudar às vezes a vida, que é o que a gente vê acontecer muito aqui no empreendedorismo. Começa a partir de um MEI, mas a transformação de vida dessa mulher é gigantesca. Ela progride, ela transita muito, né? Até a estrutura familiar acaba mudando. O que você diria para ela? O que você falaria para ela para dar um início? O início ela já fez, que foi entender que ela precisa mudar alguma coisa dentro da estrutura dela. Esse é o principal. Então, se ela já chegou nesse ponto, ela vai conseguir. A primeira coisa que eu diria que seria útil ela fazer é realmente ela começar a mapear suas despesas. Faça um básico. Faça um Você básico tem alguma ali. diquinha para isso? Poderia usar uma planilha Excel. Se for uma pessoa que tem habilidade com uma planilha Excel simples, de entrada e saída, do que entrou e o que saiu naquele mês, anotar tudo. Se não tem essa forma de fazer, pode fazer inclusive numa caderneta, num caderno, mas começar a entender o que ela tem e deixar isso previsto já para o mês seguinte. O que eu tenho para pagar no mês seguinte? Porque o que acontece também muitas vezes nesses casos dessas empreendedoras? Elas estão trabalhando, mas elas estão angustiadas porque elas não sabem se aquele dinheiro que elas vão gerar dentro daquele mês vai ser o suficiente para pagar as contas do mês seguinte. Então, se elas têm esse mapeamento, se esse mês elas fazem todas essas anotações, no próximo mês ela já replica, ela vai dizer, mês que vem eu tenho que pagar tanto de aluguel, tanto de luz, tanto de água, mercado, escola das crianças. No próximo mês ela já vai entrar sabendo assim, olha, eu ganho, R$3.000 e eu tenho 2.000 de despesa. Vai dar? Vou conseguir cumprir. Conseguir cobrir. Então, esse seria o essencial. E buscar informações. Está sempre buscando informações. Hoje, na internet, a gente tem muito conhecimento gratuito com relação à educação financeira. E tem muitos perfis bons. Se for uma empreendedora que gosta de ler, tem muito livro que fala sobre isso também, que elas podem procurar ali. Então, assim, se nesse momento elas não conseguem contratar uma Adriana ou qualquer outra consultoria nessa área, que é importante para gerenciar o negócio, elas podem começar com esses pequenos passos. Aproveitando o gancho sobre isso também, inclusive se elas quiserem seguir o meu canal, eu tenho um canal dentro do WhatsApp, onde eu constantemente eu estou postando dicas, eu estou dando insights, falando o que é importante fazer. Então, se nesse momento isso puder também ajudar elas, trazer essas informações ali e criando essa consciência para o momento que elas estiverem preparadas, elas poderem fazer uma consultoria para organizar como um todo. Mas de início seria isso, começar a mapear as despesas, olhar também para os seus hábitos, que é muito importante. É uma coisa que eu acho sonhar, como você sonhar. Uma coisa que eu acho muito incrível quando a gente fala de consumir. É você sempre se fazer a pergunta, eu quero ou eu preciso? Sim. É o mais importante. Se você começar a ter a consciência de fazer essa pergunta toda vez que você for comprar alguma coisa, você vai começar a melhorar seus hábitos financeiros. Porque aí você vai começar a falar assim, poxa vida, mas eu quero, mas eu não estou precisando, então eu não vou comprar. Eu vou dar uma segurada. Principalmente quando a gente fala de empreendedores ou uma estrutura familiar endividada. Então isso é muito importante. Comecem a fazer essa pergunta, mapear essas informações de despesas e receita, do que vocês geram de renda e do que vocês gastam no mês. E procurar sempre mais uma informação adicional até o momento que vocês estiverem preparados para realmente poder ter uma consultoria. Eu acredito que com isso já vai começar a trazer clareza, já vai começar a trazer informação e elas vão começar a observar o seu dia a dia de uma outra forma. E tirar um pouco esse tabu, desmistificar que Sim. Você tem que olhar pro dinheiro e não tem olhar. problema se endividar, não tem problema dever, gente. Normalmente é banco, o banco não vai ficar mais pobre, eu sempre falo isso, é só uma questão de negociação. A gente vive um mundo que bombardeia consumo, isso é um problema e, ao mesmo tempo, eu acho que o planeta clama para a gente ter um consumo mais consciente. Eu vou pedir para essa empreendedora que está ouvindo a gente te localizar. Fala teu Instagram, ela te acha por ali e a partir dali ela te segue no canal. Sim. Ela me acha pelo @Panther Consultoria.
Então, lá tem todas tem o meu WhatsApp, tem o link do grupo também, então, por lá elas conseguem me localizar. E pela comunidade também, então, se ela entrar em contato com a comunidade, ela também consegue me localizar pela comunidade. E uma outra coisa também que eu gostaria de acrescentar ainda, como insight para essas empreendedoras, que identificaram que precisam mudar alguma coisa na sua estrutura, olhem para os seus filhos. Olhem para os seus filhos. Como a gente falou no início, esses hábitos, eles são formados entre a saída da infância para a adolescência. Então, comecem a ensinar essas coisas para os seus filhos. Para quê? Para que eles cresçam adultos já tendo uma base. Sim. A gente sabe que são duas coisas que influenciam diretamente na educação financeira. Base escolar e base familiar. Então, a base escolar, infelizmente, a gente não tem a força necessária para conseguir mudar alguma coisa. Hoje, eu sei que já tem algumas instituições que já estão trazendo dentro das suas grades a parte de educação financeira. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não tem olhar público para isso. Exatamente. Né? Então, a gente precisa que essas mulheres também olhem para os seus filhos e comecem a ensinar eles pra o quanto é importante. Sim, exatamente, para mudar essa realidade futura. Eu, graças a Deus, tive uma base muito boa de matemática na minha escola. Então, eu tive 2 professores incríveis que eu trago comigo até hoje. Inclusive, quero parabenizá-los, né? Porque eles são incríveis. A professora Elza e o professor Miguel. Então, assim, eles foram incríveis na minha base. E isso faz muita diferença. Mas eu tive um diferencial. Eu morava numa cidade do interior. A escola era pequena, tinha poucos alunos. Então, os professores, além deles terem esse diferencial, eles conseguiam dar uma atenção que esses alunos realmente precisavam. Que é o que não acontece hoje, né? As turmas são grandes, os professores não têm tempo para dar essa atenção que eles precisam e que muitas vezes eles gostariam de dar. Então, isso é muito importante também. Então, essa parte da base, olha para os seus filhos, dá essa dica para eles, começa tudo que vocês forem aprendendo, seja no meu canal, seja numa mentoria, passem para sua família, passem para os seus filhos, compartilhem. Uma mudança de realidade. Exatamente, né? Coisas que eu aprendo, eu passo para minha mãe, eu falo, ai, não tá dando dinheiro, eu falo, mãe, vamos sentar aqui, vamos conversar, me mostra aqui quais foram os gastos, vamos observar, ver de que maneira. Exatamente. Porque às vezes, eu não acredito que, né, uma família endividada ou pais endividados criam filhos assim, porque isso pode ser geracional de alguma maneira, talvez pelo hábito que você falou. Mas existe sempre a possibilidade de mudança. A gente está aqui num veículo de mudanças. As empreendedoras que estão aqui, as mulheres que estão aqui provavelmente ouvindo a gente, elas estão aqui porque elas querem mudar uma realidade. E é legal a gente trazer isso para o nosso contexto familiar, né? Para conseguir ajudar as outras pessoas também. Porque senão parece que todo mundo só entra no looping. Eu, depois que comecei a estudar um pouco de finanças, percebi ali dentro do que eles falam da regra 50, 30, 20, falei, nossa, gente, dá para deixar dinheiro para lazer, que legal, posso separar, porque senão você só tá naquele bolo, só pagando conta, gastando e pagando conta, e o dinheiro entrando, e a gente não vê isso. Exatamente, isso mesmo. E anotar e ter consciência, né? O que é minha despesa fixa, o que eu preciso para minha sobrevivência, aquilo que você falou, eu preciso disso nesse momento, o que é mais importante. Eu acho que essa é a principal consciência para a gente trazer, né? Sim, porque se elas fazem essa anotação, outra coisa também que é importante a gente ressaltar. Não adianta você só anotar, você tem que analisar aquilo que você anotou. Onde eu gastei mais, né? Isso. Olha no final do mês, quanto deu o supermercado? Quanto deu o almoço fora? Quanto deu o iFood, por exemplo? Que geralmente é os... Eu vou além, nas blusinhas, quanto deu de blusinha. Não, uma coisa que eu falo, assim... Nos produtos de skincare. Estacionamento. Incrível. É uma coisa que eu comecei a mensurar, assim, eu falei... Eu levo minha filha a fazer o tratamento dela... Eu agora paro o carro na rua. Eu falei, eu prefiro trocar o 15 reais que eu trocar por dia por 3 reais do Star. Já fez uma baita diferença. Sim, exatamente. Então, assim, olha o que você anotou e analisa aquilo. O que está errado aqui? Porque eu tenho alguns clientes que falam assim, Adriana, mas eu já anoto tudo que eu consumo. Mas não consegue observar. Mas você não olha o que... E aí eu venho e pergunto, né? Mas o que você faz com isso que você está anotando? Você analisa? Você simplesmente só vira a página do caderno e no mês seguinte faz na outra página? Então, assim, precisa ter essa consciência, a clareza. Né, que a gente trabalha muito dentro da mentoria. Olhe com clareza para os teus números, entenda o que eles querem dizer.
Entenda Exato. qual é a diferença que eles vão fazer dentro do teu dia a dia. E às vezes só com pequenas mudanças eles já conseguem melhorar a qualidade de vida. E eu sempre falo assim, a gente faz essa análise juntas, né, com a empreendedora, mas eu não sou aquele tipo de profissional que chega lá e fala, olha, você precisa cortar isso daqui. A consciência e a clareza é da empreendedora. Ela vai ter que dizer para ela mesma ou para a família dela o que é importante e o que não é. E aonde ela precisa realmente conseguir fazer essa economia e essa mudança desse hábito. Então, a gente começando a mudar esses hábitos, esse pensamento, quebrar esse padrão e começar a ter um olhar diferenciado para isso vai facilitar. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de trabalhar com finanças. Não, exatamente por isso, porque não teve base, não teve educação sobre isso, nem em casa, nem na escola. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, isso é essencial, porque a finanças é o coração dessa empresa. E ele não pode bater mal esse coração. Ele tem que bater muito bem. Né? Se ele não ele tem que bombear muito, muito dinheiro para essa empresa. Então, tem que ser olhado com um olhar mais cuidadoso para esse detalhe. E assim, não é fácil. Não vou dizer para as empreendedoras que é fácil. Dolorido, né? É dolorido, porque você vai ter que olhar e você vai ter que ver que não tá legal muitas vezes. Porém, se você criar esse hábito, esse novo hábito de fazer isso todos os dias, em meia hora você resolve isso. Uhum. Você não vai levar Exatamente. mais do que meia hora para fazer esse mapeamento, para anotar teus gastos, para fazer uma análise prévia. Então, a não ser que seja uma estrutura que já tá com um volume muito grande de compra e venda, né? Mas quando a gente fala de um empreendimento que está iniciando ou que está andando há pouco tempo, meia hora é o suficiente. E o que eu falando sobre a questão de dar os insights, o que eu poderia acrescentar nesse caso, então, para as empreendedoras? Façam isso no começo da manhã como sua primeira atividade. Porque se vocês deixarem para fazer no final do dia vocês vão estar cansadas, vocês vão falar assim, puxa vida, eu tô cansada e eu ainda vou ter que fazer o financeiro, amanhã eu faço. E o amanhã fica para depois e o depois fica para nunca mais. Então, vamos fazer no começo, você entra às 9 na tua empresa, entra às 8:30 para você fazer o financeiro. Meia horinha, você vai resolver. Você vai ver como você vai começar a ter mais clareza no teu dia a dia para tomar as decisões dentro do teu negócio. Que legal, Adriana. Então, para finalizar, a Adriana ela vai fazer uma mentoria para as nossas empreendedoras Premium no dia 22 de outubro. Então, se você ainda não se tornou uma empreendedora Premium, pode entrar em contato comigo ou com a Lu para a gente passar mais informações. Ou acessar o nosso site, curitibanabusiness.com.br. Está aparecendo. Então, Adri, conta pra gente o que a gente combinou e o que vai ter nessa mentoria do dia 22, que vai ficar gravada na nossa plataforma. Isso mesmo, meninas. Vai ser muito legal. A gente vai trazer um tema muito latente para todas, eu acredito, e a gente vai falar sobre precificação. Como é importante a precificação, o que a gente precisa observar dentro da precificação do nosso produto ou do nosso serviço, quais que são os pontos-chave, como a gente vai fazer isso, e junto a isso a gente vai tratar também o assunto de gestão de tempo, que tempo é dinheiro, então a gente precisa olhar para ele também com cuidado, e o nosso tempo ele é muito caro. Sim. E para a gente conseguir falar um pouco sobre isso também, e dentro da gestão de tempo a gente vai trazer algumas técnicas, alguns modelos de uso para melhorar aí o rendimento das nossas empreendedoras, para que elas não cheguem mais no final do dia e elas digam assim, eu queria ter 25 horas no meu dia. A gente não precisa, gente, a gente só precisa se organizar. A gente organizando as nossas tarefas, a gente organizando o nosso dia a dia, a gente planejando a nossa semana, o nosso dia, a gente consegue fazer isso tudo dentro das 24 horas que a gente já tem. E dormindo, né? E dormindo bem, cuidando da nossa família, tendo tempo para lazer, que isso também é extremamente importante, porque senão a gente adoece. Sim. Então, é isso que a gente vai falar no dia 24, eu espero todas vocês lá, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Que ótimo. Vários insights, eu já peguei alguns aqui, inclusive, porque eu admito que eu não sou boa com finanças. Quando eu precisei, eu tive que contratar alguém, tive essa oportunidade. E mesmo quando eu contratei, e já foi isso na fase adulta, depois dos 25 anos, eu parei e pensei, falei, poxa, se eu tivesse tido isso lá atrás, eu não teria gasto tanto dinheiro, teria conhecido mais lugares, viajado, feito minha vida de maneira diferente. Nós gostaríamos de agradecer sua presença, Adriana, em participar aí da nossa abertura de podcast.
convidar a todas as empreendedoras, mulheres, para que vocês compartilhem isso com o máximo de mulheres, porque o intuito aqui é capacitação, mas a gente quer cada vez mais desmistificar, tirar esses tabus, né? A gente nem entrou na parte de vamos guardar dinheiro, né, gente? De finança, de fazer futuro. A gente está assim na base, vamos mudar o hábito, vamos acertar aquilo que você falou, vamos mudar esse hábito para que a gente tenha, né, uma melhor gestão das finanças, porque isso impacta direto na vida, enfim, você usou o exemplo de qualidade de vida, de como isso impacta em saúde mental ou planos futuros que a gente tenha. Seguir o Curitibana Business no Instagram, Curitibana Business. Seguir o nosso site, curitibanabusiness.com.br e acompanhar aí, nós teremos um outro episódio, vai ser um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada, meninas. Fiquei muito feliz em estar aqui, poder compartilhar um pouco com vocês sobre a minha história, sobre a minha empresa também, sobre o que eu posso trazer aí para ajudar as empreendedoras. Estou à disposição de todas, então me procurem também, sigam, que sempre tem alguma coisa legal lá para vocês também aprenderem e participarem. E estou à disposição. Muito obrigada, foi um prazer. Uma coisa importante, como a gente vai atender mais a nível nacional e até internacional, você consegue também fazer uma demanda online ou à distância? Sim, hoje já uma grande parte do meu trabalho ele já é online. Então, dentro das mentorias, eu tenho mentorias online, né? Tanto individuais como em grupo. Então, assim, acontece super bem no online também. Então, eu consigo atender, inclusive hoje eu tenho clientes de outros estados, de outras cidades fora do Paraná, que eu atendo de forma online. Ótimo. Então, repete o seu @ do Instagram. @Panther Consultoria. Ótimo. Panther com TH, gente. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.